Metas para 2023. O que será que realmente importa? Já sei. Um carro zero, com certeza uma BMW. É disso que eu preciso, eu tenho certeza, né, Deus? Que mais? Ah, casa própria, né? Claro. Como eu poderia esquecer da minha casa própria? É disso que eu preciso, eu tenho certeza que é o que importa. E outros objetivos? Claro, fazer uma caminhada, um Cooper, alguma coisa assim, né, sei lá, qualquer coisa. E que mais que realmente importa? Comer bem, fazer academia. Ah, claro, dedicar, né, tipo, uma hora de leitura da Bíblia para Deus, né. Isso aí, né, Senhor. Acho que é isso, os objetivos 2023. Será mesmo, que realmente importa? Ai, meu Deus, eu acho que se você quer ter sucesso na sua vida espiritual, então você precisa parar de focar nas coisas materiais. Chegou a hora da limpeza. Vem comigo. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta à família As Árvores Somos Nós. Se você não me conhece, eu sou Sara Moraes. E hoje estamos fazendo o nosso primeiro vídeo do ano, graças a Deus! Eu espero que vocês estejam felizes, assim como eu, pela graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós. E hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto tão importante que é a nossa vida espiritual. Falando em ano novo, sai ano, entra ano e nós continuamos com as mesmas velhas atitudes. E isso não tem nos agregado valor. Este é um ano novo e exige novas atitudes. Então nós precisamos nos preocupar com aquilo que realmente importa. E o que realmente importa? Importa que nós buscamos pelas coisas espirituais, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós precisamos buscar a aprovação de Deus, pois com isso nós teremos tudo o que precisamos para passar um bom ano e ter uma vida feliz em Cristo Jesus. Quando nós somos aprovados por Deus, nós podemos pegar todo o resto e jogar fora. Pois chegou a hora da limpeza. Vamos limpar todo o lixo, tudo aquilo que passou, tudo aquilo que fizemos errado e refazer o caminho para que nós possamos conduzir a nossa vida da melhor forma, buscando melhorar a nossa vida espiritual, pois assim a nossa vida material será acrescentada pelo próprio Deus, pois Ele prometeu isso na sua palavra. Refazer o caminho não é fácil. Mudar as atitudes é muito difícil, mas não é impossível. Nós precisamos nos esforçar para melhorar a cada dia da nossa vida, quanto mais num ano novo que se fez. Eis que as coisas velhas já são passadas e tudo se faz novo. Por isso eu quero te convidar, vem comigo e vamos limpar a nossa vida espiritual, tirar todos os velhos e maus costumes da nossa vida, para que nós possamos viver uma vida em abundância. A palavra de Deus nos diz, nos instrui para que nós busquemos as coisas do reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas, ou seja, as coisas materiais, nos sejam acrescentadas. Isso significa que a gente não precisa desdobrar a nossa vida e passar tanto tempo buscando, correndo atrás das coisas materiais, porque Deus diz para nós buscarmos o reino e a sua justiça. Se nós buscamos o reino, nós precisamos também praticar coisas justas. Se nós não nos encontrarmos justos diante de Deus, nós não estamos praticando justiça e não estamos cumprindo os princípios do Senhor assim como Ele nos tem mandado. Então buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas materiais nos sejam acrescentadas. No contexto desse texto bíblico, é falado sobre por que vocês se preocupam com o que vocês vão vestir, ou comer, ou calçar. Por que a gente se preocupa com as coisas materiais? Se na verdade o que nós deveríamos é nos preocupar com a nossa vida espiritual. Porque se a nossa vida espiritual estiver bem com Deus, todo o resto vai bem. Mais uma palavra que diz: todas essas bênçãos virão e vos alcançarão. Ou seja, à medida em que nós buscamos o reino e sua justiça,
as demais coisas nos serão acrescentadas. E todas as bênçãos que o Senhor prometeu para nós virão e nos alcançarão. As bênçãos têm que correr atrás de nós e não nós corrermos atrás das bênçãos. O que nós precisamos fazer é correr atrás do tempo perdido e resgatar essa vida espiritual. Aonde se encontra a sua vida espiritual neste momento? Se encontra bem? Tudo ok? Ou você se encontra num abismo neste momento? Afundado por dores, amarguras, tristezas, falta de perdão. Esse ano passou e tem tanta gente que você ainda precisa perdoar. É necessário correr atrás dessas coisas, pois isso resolve a sua vida espiritual e a minha vida espiritual. Se nós continuarmos ignorando aquilo que realmente importa, as coisas materiais vão ficar cada vez mais longe de nos alcançar. Porque nós continuamos ignorando o fato de que nós precisamos estar sempre fazendo limpeza periódica na nossa vida espiritual. É muito fácil a gente acumular lixos dentro de nós, dentro do nosso coração, nas nossas memórias, por causa das dores que as pessoas nos causam, das circunstâncias que o mundo impõe a nós. Então, é necessário ter a atitude de limpar todo esse lixo e tirar da sua vida. Isso cabe a você fazer. Eu estou aqui dispondo a minha vida, passando todo esse ensinamento que tem vindo da parte de Deus para mim sobre raiz de rejeição, mas eu não tenho como resolver a sua vida. Isso é algo que você tem que fazer. E eu tenho certeza absoluta que Deus colocou tanta força dentro de você como Ele tem colocado dentro de mim para conseguir resolver a própria vida. Todos nós nascemos para ser líderes. Nem todas as pessoas vão liderar multidões, mas no mínimo você tem que liderar a sua própria vida. Eu fiz um vídeo falando sobre guiar e dirigir a própria vida. Dê uma olhadinha nos cards após esse vídeo. E pessoal, para melhor ajudar a todos vocês e a todos nós, eu vou estar passando e dividindo com vocês as minhas dicas de algumas coisas que eu aplico na minha própria vida para melhorar e aperfeiçoar a cada dia a minha vida espiritual. A perfeição é algo a perder de vista, é algo que muitas vezes a gente crê ser impossível, mas não é impossível. O importante é não desistir, é continuar seguindo o caminho da retidão até que nós sejamos gradativamente aperfeiçoados pelo próprio Deus. Pode ser que a gente nunca passe a ser perfeito, mas a gente precisa dedicar a nossa vida e nos empenhar nessa tentativa da perfeição, porque mesmo quando estamos empenhados em fazer isso, a gente não alcança. Imagina se nem tentar. Por isso, una forças comigo, aqui na família As Árvores Somos Nós, para que nós possamos ser aperfeiçoados por Deus, submeter o nosso livre-arbítrio ao Senhor para que Ele possa nos corrigir diariamente, para podermos ser uma pessoa melhor para nós mesmos, para o próprio Deus e para todas as pessoas que estão ao nosso redor. É necessário que nós vivamos em paz com as pessoas. A palavra do Senhor diz: se possível, no que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Então você tem se aplicado em manter a paz com as pessoas? Ou você tem sido um daqueles provocadores que ficam incitando a ira do seu irmão? Nós temos vivido dias onde muitos estão preocupados em defender teses, em defender opiniões e não se preocupam em manter a paz um com o outro. Você provoca a ira do seu irmão, você coloca provas, coloca fatos, mas isso é para trazer paz? Isso é para trazer um ensinamento? Bom, gente, se você quer ensinar alguém, então ensina, não fica provocando. Isso não nos leva a nada. Só nos leva a despertar a ira alheia. E a palavra do Senhor diz que isso está errado. E se você quer andar de acordo com a palavra de Deus, se você quer ser próspero e feliz, nós precisamos nos empenhar em cumprir os princípios do Senhor. E a palavra de Deus diz para que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Quando tem alguém nos provocando o tempo todo, a única vontade que nós temos é de que essa pessoa pare imediatamente, que a pessoa tenha noção. Você já ouviu falar do famoso sem noção? Será que você também não é um deles? Vamos refletir sobre isso.
Não sejam sem noção, meu querido, minha querida. Vamos ser pessoas sensatas, sóbrias, focadas em agregar valor na vida do outro e não agregar ira. Eu não estou dizendo que nós não precisamos corrigir o nosso irmão, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos corrigir o irmão que nós vemos caminhando para o abismo. Mas se você quer ensinar alguém, então ensine essa pessoa. Lançar ideias, ideologias, defender teses em grupos de WhatsApp não muda a vida de ninguém. Então pare com isso, pare de ser infantil, vamos ser maduros e edificar a vida um do outro e a nossa própria vida, nos tornando pessoas melhores para nós, para Deus e para todos. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Se você concorda com essas palavras, deixa o seu amém aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em responder. Como eu dizia, agora eu vou deixar para vocês as minhas dicas de como eu tenho conseguido melhorar a minha vida espiritual. E é óbvio, tudo fundamentado na palavra de Deus, porque só ela tem o poder de transformar uma vida, à medida em que nós nos submetemos a praticar os princípios ditos nela. E hoje eu trouxe aqui para vocês 7 princípios que eu sigo e provavelmente tem muito mais do que isso, mas eu quero colocar aqui uma listinha base para que você, se não pratica nada disso, possa começar a praticar pelo menos alguma delas. Ou quem sabe você tem práticas muito melhores e gostaria de dividir conosco. Eu também estou abertíssima a receber dicas para melhorar a vida espiritual. Se você tem uma dica maravilhosa, deixe nos comentários. Essas 7 dicas eu tenho entendido que tem me trazido sucesso na vida espiritual. E se você quer saber qual é a minha opinião sobre sucesso, veja neste vídeo aqui nos cards, após você assistir esse vídeo que você está vendo agora, para que você saiba o que é ter sucesso na vida, na minha opinião. Então, vamos às dicas. Dica número 1. Orar em todo o tempo. Eu tenho essa prática de orar em todo o tempo. E o que é orar para você que não sabe? Orar significa conversar com Deus. Você conversa com Deus, isso é fazer uma oração. Então você fala com Deus como se Ele fosse alguém que está aqui na sua frente ou sentado ao seu lado. Você conversa com Ele como se fosse o seu melhor amigo. Você pode conversar com Deus como se fosse também o seu pai, se você decidir receber Ele como pai na sua vida. Então, eu converso com Deus em todo o tempo, em todas as atividades que eu pratico no dia a dia. Então, quando você pode conversar com Deus? Quando você pode fazer uma oração? Você pode fazer uma oração em qualquer momento da sua vida. Você pode trabalhar fazendo sua oração, conversando com Deus. Você pode lavar a louça, você que é dona de casa. Se você está cuidando do seu bebê, você pode orar e falar com Deus. Se você é pedreiro, marceneiro, arquiteto, advogado, qualquer que seja a atividade que você exerça, você pode conversar com Deus o dia todo. E você pode conversar com Ele tanto em voz audível. Quando eu digo audível, é algo assim que sai o som e como Deus é espírito, você não precisa gritar ou falar muito alto. Você pode sussurrar que o Senhor ouve. Ele ouve até mesmo o nosso coração. Ele ouve os nossos pensamentos porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares porque Ele é onipresente. Então, se você pensa, acreditando que você está falando com Deus, Deus está te ouvindo. Então converse com Ele o tempo todo, agradeça a Ele pela vida, por aquela atividade que você está fazendo naquele momento em que você está fazendo. Converse com Deus o tempo todo. Dica número 2. Dedique para Deus tudo o que você faz. Aí a gente relaciona a dica 2 com a número 1. Conversar com Deus e dedicar para Deus tudo o que você fizer. Então não importa se você está no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, na rua, no ônibus, não importa o lugar. Seja lá o que você estiver fazendo, dedique para Deus, porque a palavra de Deus diz que tudo que nós façamos, que seja como se fosse para Deus e não para os homens. Então você serve as pessoas, mas você dedica esse trabalho para Deus. Dica número 3. Se preocupe em ouvir a voz de Deus.
e esperar Ele responder todos os seus questionamentos. Muitas pessoas alegam não ouvir a voz de Deus ou que Deus não fala com elas, mas isso é uma questão de um mal-entendido. É só você prestar atenção. Deus fala conosco o tempo todo. Eu defendo uma opinião de que, se Deus não respondeu na própria palavra, Ele pode nos responder em alto e bom tom. Eu tenho para mim que Deus nunca fica em silêncio. Muitas pessoas dizem, é duro esperar o silêncio de Deus, aguentar, suportar o silêncio de Deus. Mas eu acredito e defendo a opinião de que Deus não fica em silêncio. Se Ele não te respondeu aquilo que você está perguntando neste momento, aqueles questionamentos que você tanto faz, provavelmente é porque a resposta já está escrita na palavra. Então, quem sabe não é que Deus não está te respondendo, mas que você não conhece a palavra dele o suficiente para achar as respostas que você tanto procura. Então, preste atenção e medite na palavra de Deus para que você possa ouvir a Deus falando com você. Então, ouça a voz de Deus. Dica número 4. Não ser inconsequente. Não seja impulsivo. Não se permita. É muito possível nós não sermos impulsivos e inconsequentes. Todas as nossas decisões, principalmente aquelas que a gente pensa que não vai afetar ninguém, muitas vezes afeta sim. E nós não percebemos porque nós somos inconsequentes e não paramos para pensar no que nós estamos decidindo a longo prazo. Então não pense em algo que você precisa decidir agora, só vendo agora. Pense lá no futuro, no que essa atitude, essa escolha que você está tendo agora vai te levar. Que futuro essa escolha vai trazer para você e a todos que estão ao seu redor. Nós afetamos as pessoas que estão ao nosso redor na maioria das nossas escolhas. Então não tem como a gente dizer que não vai afetar ninguém, porque afeta sim. Por isso, nós não podemos nos permitir ser inconsequentes o tempo todo. Como eu disse, perfeição é algo a se buscar a longo prazo, mas nós precisamos nos empenhar na perfeição, porque empenhados nela já temos dificuldade de alcançar. Imagina se não nos empenharmos. Por isso, pense a longo prazo, quando você precisar decidir algo, fazer uma escolha, isso pode mudar todo o curso da sua vida. Por isso, pense bem antes de decidir. Quinta dica: se permitir ser corrigido pela palavra de Deus. Se nós cremos que a palavra de Deus é a verdade e que essa verdade nos libertará de quê? De maus costumes, de coisas que foram impostas a nós pelas circunstâncias da vida. A palavra do Senhor diz: se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então se permita ser corrigido diariamente e a todo momento pela palavra de Deus, pelos princípios que ela exige de nós, para que nós possamos ficar melhores. E não são exigências somente para transformar a nossa vida em algo que mais parece um fardo do que uma vida. Não, é para trazer leveza, porque quanto mais maus costumes nós limpamos na nossa vida, mais a presença de Deus enche a todos nós. E pessoas cheias da presença de Deus são pessoas que vivem melhor, tratam seu irmão melhor, ou qualquer pessoa, mesmo seu inimigo. Porque a palavra do Senhor diz para nós pagarmos o mal com o bem. Então permita-se ser corrigido pela palavra de Deus diariamente e a todo momento. Seja corrigido por Deus ouvindo a voz do Espírito Santo. E como reconhecer a voz do Espírito Santo? Muitas pessoas chamam isso de sexto sentido ou de intuição. Mas isso, na verdade, é a voz do Espírito Santo falando comigo e com você. Sexta dica: nunca diga nasci assim e vou morrer assim. Até porque você não nasceu do jeito que você se encontra hoje, cheio de dores, cheio de mágoas, cheio de amarguras. Quando você nasceu, você era um anjinho, você era um doce, então você não nasceu desse jeito, admita. Nós ficamos assim, tristes, amargurados, carrancudos muitas vezes, por causa das dores que nos são causadas nas circunstâncias dessa vida.
mas nós não nascemos assim. Então você não tem por que dizer que vai morrer assim. Você precisa voltar à sua essência, permitir que o Senhor te cure e te transforme, para que você possa, no dia da sua partida, partir com o Senhor e de uma forma muito melhor do que a que você se encontra hoje. E seguimos para a nossa última e sétima dica, e é: não se prenda a um horário determinado para fazer devocional. Para quem não conhece, essa palavra devocional vem da palavra devoção, que é devotar-se a algo, dedicar-se, crer, empenhar a sua fé nisso. E nós cremos em Deus, que é o Criador, autor e consumador da nossa fé, e Criador de tudo que existe. Então não pense que dedicar 1, 2, 3, 10 horas para Deus, e depois você sai desse ambiente de devoção, de devocional, e simplesmente esquece que Deus existe, esquece de dedicar toda a sua vida, todas as suas escolhas a Ele. A menor chance que você tem, você esquece que o seu corpo pertence a Ele, mas você diz: o meu braço não, então eu vou dar um soco ungido nessa pessoa porque ela me irritou. Quando as pessoas nos irritam, nos magoam, nos entristecem, a gente esquece que Deus existe e age por impulso, age por conta própria, não fazendo questão de submeter a nossa vida, nossas escolhas e o nosso coração a Ele. A gente faz aquilo que mais nos convém no momento da aflição. Então pense, fazer devocional é viver uma vida em dedicatória ao Senhor, e não somente algumas horas, porque essas horas não são acumulativas, não ficam guardadas num banco de horas celestiais e na hora que você precisar de algo para resolver um problema imediatamente, esse banco de horas vai garantir que você fique bem e dê tudo certo. Não, né, gente? Só que não. Por isso, dedique toda a sua vida, não faça apenas algumas horas de devocional e depois esquece de que a sua vida toda tem que ser um devocional a Deus. Dedique tudo, o tempo todo. Mesmo nessa tentativa de dedicar 100%, nós já falhamos. Imagina se a gente não tentar. Se a gente passar 2, 3, 4 horas, seja lá quantas horas forem, dedicando, e depois a gente vive como se não houvesse Deus. Como se a nossa vida não pertencesse a um Deus que nós precisamos honrar com as nossas atitudes, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós tocamos, cheiramos, comemos, ouvimos, tudo aquilo que envolve os nossos 5 sentidos. Então nós precisamos dedicar os nossos 5 sentidos para Deus e fazer tudo para a honra e glória do seu nome, não nos esquecendo de dedicar tudo para Ele, para que Ele seja o nosso dono, que guia as nossas vidas o tempo todo e não só algumas horas. Lembre-se, não há banco de horas espiritual. Nós precisamos dedicar a todo momento nossa vida para Deus, devocional o tempo todo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Essas são as minhas 7 dicas que têm funcionado muito bem para mim. Eu espero que agregue valor para vocês também. Se você aí que está me assistindo tem alguma dica maravilhosa de como melhorar, fazer uma limpeza na vida espiritual, deixe para nós, compartilhe conosco aqui nos comentários. Eu quero me despedir de vocês, mas antes eu quero deixar um beijo e um muito obrigada, porque agora nós temos um público internacional, nós estamos chiques, gente! Nós estamos com público em Portugal e também no México, além de tantos estados desse nosso Brasilzão. Então, pessoal de Portugal, México, um beijão, muito obrigada! E se você está em Portugal ou no México, por favor, deixa um oi para mim aqui nos comentários, eu vou amar ver, tá bom, pessoal? Então é isso. Um feliz ano novo com novas atitudes para todos nós. Vamos limpar a nossa vida espiritual. Um beijo e fiquem com Deus.